Com a destruição de Jerusalém e do templo ocorrida no ano 70, fariseus e um grupo recém-formado conhecido como os Nazarenos, ou os do Caminho, como eram conhecidos os seguidores do Messias Yeshua, são os dois únicos grupos judaicos remanescentes. E enquanto os Nazarenos, sediados em Pela, trabalhavam para propagar a mensagem das boas novas a judeus e gentios na diáspora, os fariseus se reorganizavam em Yavne, sob a liderança de Yohanan ben Zakkai. Essa separação geográfica acarretaria também na divisão final entre esses dois grupos. Shalom, sejam todos muito bem-vindos ao canal Caminho de Yahweh. Esta série visa ajudar os irmãos a esclarecer um tema extremamente controverso, o calendário à luz das Sagradas Escrituras. Este foi o tema que mais rendeu disputas entre as seitas judaicas do período do Segundo Templo, e que até hoje tem mergulhado muitos em angústia e decepção. Afinal de contas, deter o controle sobre o calendário significa exercer o domínio sobre toda a vida religiosa do povo, incluindo a correta observação das solenidades bíblicas, que são os tempos determinados por Yahweh e marcam o seu agir neste universo. Tendo isso em mente, é importantíssimo a correta observação do calendário estabelecido por ele, pois além de nos educar a olhar para Jerusalém, nos condicionará a estarmos mais atentos aos seus tempos designados. Em outras palavras, é como se ele nos dissesse: observem Jerusalém, pois é de lá que comunico o meu tempo de agir. Em Yavne, os fariseus lançaram as bases do que viria a se tornar o judaísmo rabínico moderno, compilando inúmeras leis e tradições rabínicas e restabelecendo o Sinédrio, o antigo conselho de anciões, agora composto apenas de rabinos. Antes de 70, havia muito mais judeus e eles podiam se dar ao luxo de permitir diversos segmentos e opiniões. Com o número de judeus drasticamente reduzido e o templo destruído, Yohanan ben Zakkai considerou que, para que o judaísmo sobrevivesse, os judeus precisavam se unir. Eles achavam que precisavam codificar as tradições orais e concordar em teologia e doutrina. Isso levou muitos anos e houve muitas brigas, uma vez que existiam muitas crenças em meio aos fariseus. A maior das brigas foi talvez entre Gamliel II e Ravi Akiva, no início do segundo século. Gamliel II achava que o farisaísmo precisava apenas de uma pequena mudança, enquanto Akiva achava necessário criar um sistema que desse todo o poder e autoridade aos rabinos. Akiva então trouxe a doutrina de que a lei oral foi dada ao mesmo tempo que a Torá, e que Moisés, Davi e outros eram rabinos. Ele ganhou a disputa com Gamliel em uma batalha que foi bem feia e cheia de malícia de ambos os lados. Em meio a todas as mudanças decorrentes da destruição do templo, os antigos cálculos astronômicos do calendário babilônico, empregado pelos fariseus, foi adotado, ainda que ocultamente, apenas para confirmar as afirmações das testemunhas e não para determinar o que quer que fosse. Posteriormente, no século IV, o imperador romano Teodósio extinguiu o Sinédrio e proibiu qualquer comunidade judaica existente dentro das fronteiras do império de proceder ao avistamento da lua nova para a determinação do início do novo mês. No século IV, no entanto, quando a opressão e a perseguição ameaçaram a existência continuada do Sinédrio, o patriarca Hillel II deu um passo extraordinário para preservar a unidade de Israel. Por forma a prevenir que os judeus espalhados por toda a terra celebrassem as suas luas novas e solenidades em alturas diferentes, ele tornou público o sistema de cálculo do calendário, que até então tinha sido um segredo muito bem guardado. Tinha sido usado no passado apenas para validar as observações e afirmações de testemunhas e para determinar o início da estação da primavera. Nessa ocasião, no que se estima ter sido a última reunião do Sinédrio, a qual se realizou clandestinamente, realizada em Tiberíades, na Galileia, ficou estabelecido que o calendário seria fixado apenas com base em cálculos matemáticos, ou seja, pelo calendário babilônico utilizado por eles para validar a observação das testemunhas, sendo que no ano seguinte, supostamente Hillel II, o último Nassi, presidente do Sinédrio, o tornaria público. Essa foi a última ação levada a cabo pelo Sinédrio. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações para continuarem acompanhando este tema importante.
A necessidade de desenvolver e publicar um calendário com base em cálculos astronômicos que não dependessem da observância da lua nova e do estado de maturação da cevada, para que todas as comunidades judaicas na diáspora pudessem celebrar a solenidade de Yahweh em simultâneo, levou-os a adotar um calendário baseado no calendário babilônico. Essa medida preservou a unidade das comunidades judaicas espalhadas por todo o Império Romano, permitindo celebrar as solenidades bíblicas na mesma data, ao custo da obediência à Torá. O calendário de Hillel se consolidou com o passar dos séculos, e os rabinos posteriormente incorporaram inovações a fim de atender suas conveniências baseadas em tradições humanas, desprezando mais uma vez o mandamento de Yahweh. Evoluções no calendário. Os adiamentos. E uma dessas inovações introduzidas no calendário de Hillel II e que mais gera polêmica são os mecanismos ou regras conhecidos por Deriot, adiamento. É de salientar que essas regras não existiam à data em que o último Sinédrio publicou este calendário, ou seja, foram incorporadas ao longo dos séculos e que fizeram com que o calendário judaico assumisse a sua forma final apenas nos séculos XI ou XII. Essas regras foram instituídas com base em meras tradições humanas e por mera conveniência humana. Mas antes de falarmos sobre essas regras de adiamentos, se faz necessário apresentar alguns novos conceitos presentes nesse calendário. Molad. Passaremos agora para as explicações um pouco mais técnicas, as quais espero poder explicar sem prejuízo ao entendimento. Contrariamente ao que diz a Torá, os rabinos estabeleceram que o início do ano se dá no primeiro dia do sétimo mês, mês este conhecido como Tisri. A justificativa que oferecem é a distinção entre o ano civil, que começa em Tisri, e o ano religioso, que começa em Aviv, ou Nissan, semelhante ao que ocorria no antigo calendário babilônico. E para calcularem o início do ano civil, ou seja, para determinarem quando irá cair o primeiro dia do sétimo mês, os rabinos partem de um ponto conhecido no passado e calculam para frente, usando a órbita lunar média. O resultado encontrado por esses cálculos é considerado como o momento da conjunção, ou como se diz no popular, lua nova, o qual é conhecido como Molad. Porém, há um erro na execução desses cálculos que não é levado em conta. A duração da órbita lunar não é regular. O tempo médio da órbita lunar, ou seja, de uma lua nova até a outra, é de 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 33,3 segundos. Acontece que, levando-se em conta que tanto a Terra quanto a Lua deslocam-se em órbitas elípticas, com acelerações e desacelerações, há variações no tempo necessário para se chegar à próxima lua nova, a qual pode ir de um mínimo de 29 dias, 6 horas e 35 minutos, a um máximo de 29 dias, 19 horas e 55 minutos, que é uma diferença considerável. A questão é que o Molad é calculado não pelo tempo exato da órbita lunar, mas em um tempo aproximado teórico, gerando um resultado aproximado, mas não real, da verdadeira lua nova astronômica. Assim sendo, tudo que ficar atrás desse ponto pertence ao mês anterior, enquanto tudo que fique para frente já pertence ao novo mês. O novo mês é calculado em valores médios, não reais, baseados em uma lua nova teórica. Isto nada tem a ver com o avistamento da lua nova. Pode haver dias de diferença entre o avistamento da lua nova, o Rodesh, e o Molad. Só muito raramente esses dois eventos coincidem. Na tabela a seguir, há uma comparação entre o Rodesh bíblico e o Molad para o mesmo período pesquisado. Nota-se que a diferença entre o dia do Rodesh e o dia do Molad ronda os 2 dias. Isto é particularmente grave no tocante às solenidades de Yahweh. Só por mero acaso é que as celebramos no dia certo se seguirmos o calendário rabínico. Este problema começa logo na determinação do ano novo, pois ao determinarem em que dia caia o primeiro do sétimo mês, Tisri, os rabinos estão também determinando o dia de Yom Teruah, uma das solenidades de Yahweh. Espero que tenham compreendido o conceito de Molad.
No próximo episódio falaremos sobre outras inovações que foram incorporadas ao calendário, que por pura conveniência às tradições rabínicas, agravam ainda mais essa questão de celebrar as solenidades de Yahweh em seus respectivos dias, independentemente em qual dia da semana caiam. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações para continuarem acompanhando este tema importante. Curtam e compartilhem este vídeo em suas redes sociais, comentem o que acharam e principalmente ajudem a divulgar a palavra de Yahweh para que mais pessoas sejam libertas deste sistema opressor de transgressão à Torá. Te aguardo para o próximo vídeo. Shalom.